Olá pessoal, na videoaula anterior sobre Delphi, eu a gente estava criando o layout do nosso programa, a agenda digital, porém por um descuido eu cortei um pedaço da videoaula e não deu para mostrar o efeito do botão. E eu vou estar fazendo isso nessa videoaula. Então eu vou abrir aqui meu projeto, File, Open Project, agenda digital. Vou abrir aqui a tela de cadastro de contatos. Já vou explicar para vocês. Eu estava explicando sobre o efeito do Speed Button. Então eu tenho aqui este botão novo. Eu vou deixar ele original, assim como ele veio quando eu cliquei. Quando eu cliquei aqui e trouxe ele para cá, ele vem assim, tá? Eu vou compilar cadastro de contato. Então observa que ele vem dessa forma, né? Assim como os outros, o Bantam, o BitBTN, mas por que eu quis usar o Speed Bantam? Qual que é esse efeito? Este aqui, ó, certo? Quando eu passo o mouse sobre o botão, aí ele me mostra o contorno do botão, entendeu? Esse efeito que tem o Speed Bantam. Qual é a propriedade que aplica esse efeito nele? Assim ele está original. Depois de aplicar o efeito, ele fica assim, ó. Ele só mostra a borda do botão quando eu passar o mouse. Então é a propriedade flat dele. Vamos lá. Seleciono o botão, vem na propriedade flat, mudo para true. Pronto, ele aplicou o efeito. Se eu compilar aqui, cadastro de contato, note que agora ele ficou com o efeito também, tá? Por isso que eu estou utilizando esse botão, tá? Você pode estar utilizando qualquer outro botão aí. Eu prefiro utilizar esse aqui só para a gente mudar um pouco, né? Esse padrão que a gente já está conhecido. Muito bem. Aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu apenas adicionei componentes label, tá? Esse aqui é um componente label. Tá aqui na paleta de componente na guia standard. Se eu clicar aqui, ó, tem aqui, ó, label. Um clique aqui nele, outro clique aqui na tela, inseriu. Vem na propriedade caption e coloca o que você quer que ele vai aparecer, que texto que vai aparecer aqui na tela. Por exemplo, aqui o código. Digita aqui código, dei um enter. Tá aqui. É para isso que serve o label, tá? Escrever na tela. Então, eu vim na propriedade fonte. Propriedade fonte, ó, seleciono o primeiro componente, nunca se esqueçam desse detalhe, porque ele sempre vai mostrar as propriedades e os eventos do objeto que está selecionado. Selecionei o label aqui, vim na propriedade fonte, cliquei nesses três pontinhos, e aqui, ó, eu mudo para negrito 9, ok. Aí ele ficou em negrito, tá? Foi isso que eu fiz. Outros detalhes. Adicionei aqui o componente edit, que faz parte também da standard, tá aqui, ó, edit. Coloquei na tela, eu diminui o tamanho dele, tá? Vim na propriedade name, que é muito importante, a gente sempre está renomeando. Apenas dos labels que eu não tenho hábito de ficar renomeando, porque eu não vou estar utilizando o label na minha programação. Mas o edit a gente utiliza bastante, principalmente nas funções depois. Então, ó, o componente edit, vamos supor que seja esse edit aqui, ó. Então eu seleciono ele, venho na propriedade name, coloco edt código, tá? Edt é a abreviação de edit. Então edt código, dou um enter, pronto, mudei a propriedade name dele. Aí eu venho aqui em text, para não ficar mostrando este nome aqui, ó, no componente, eu venho na propriedade text e apago o que está aqui. Beleza. Só isso que eu fiz. Então eu fiz isso, eu adicionei um edit aqui, mudei a propriedade name dele para edt name, edt código, aliás, certo? Coloquei outro edit aqui para o nome, cliquei aqui, aumentei o tamanho que eu posso, certo? Coloquei edt nome, coloquei um edt cidade. Aqui foi uma combo box, tá? Ela fica aqui no standard mesmo. Vocês viram que tem aqui, ó, t combo box, esse componente aqui. Eu adicionei ele, mesma coisa, mudei a propriedade name dele para cbxuf, que é onde vai estar os estados. Diminui o tamanho assim, tá? E apaguei propriedade text também. Então esse aqui é o combo box que eu inseri. Coloquei um edit endereço, um edit pro celular. Aqui, ó, pro celular e o telefone não foi um edit normal, foi um mask edit que eu coloquei. Onde ele fica?
Vamos minimizar aqui, ó, o standard, vamos aqui um additional. Ele fica aqui, ó, T-Mask Edit, certo? Eu coloquei esse cara aqui, ó, pro telefone e o celular. Por quê? Já vou explicar. Então, dá um clique nele, coloca ele aqui. A propriedade name eu coloquei EDT mesmo, certo? Apesar de ser um Mask Edit, eu coloquei EDT. Pra depois eu não me confundir. Então, eu coloquei EDT Cell, EDT Tel. Beleza? Na propriedade name desses dois caras aqui. Certo? Então, a diferença do Mask Edit pro Edit é que no Mask Edit eu posso criar máscaras. Por exemplo. Então, ó, após ter inserido o Mask Edit, vou selecionar aqui, ó, o celular, o EDT Cell. Eu vim na propriedade Edit Mask dele, acho que é, aqui ó, isso, Edit Mask. Olha o que eu posso fazer com o componente Edit Mask. Mask Edit. Eu vou criar a máscara. Então, olha só. Eu vou colocar aqui, abrir um parênteses. Sempre você vai utilizar o 9, tá? Como código. Então, aqui, entre parênteses vai estar lá, por exemplo, área 17. Então, são 2 dígitos, né? Então, coloco 29, fecho. Espaço. Aí, geralmente, são 8 números, né? O telefone, o celular. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4, traço. 1, 2, 3, 4. Ele cria essa máscara pra mim. Vocês estão entendendo? Eu posso fazer um teste aqui, ó, por exemplo. 17... tal. Coloca aqui um número, por exemplo. Inventei um aqui. Tá? Então é para isso que serve o Mask Edit. A diferença dele com o Edit normal. Então, ó, sempre eu coloco 9 para criar essa máscara. Criei. Só dá um OK. Olha lá. Certo? Mesma coisa eu vou fazer com o telefone. Seleciono ele, vem na propriedade Edit Mask. Clico nesses 3 pontinhos. Então, ó. Parênteses. Aqui dentro vai ter 2 dígitos, 17, 18, sei lá, a área. Espaço, para não ficar tudo emendado. 4 números, depois traço, mais 4 números. Beleza, ok. Criei as máscaras, certo? Então, só para esses dois aqui, ó, só para o celular e para o telefone que eu coloquei o Edit Mask. O restante é tudo Edit normal, certo? Tudo Edit normal. E aqui é uma Combo Box, certo? Então, tirando a Combo Box e os dois Edit Mask, o restante é tudo Edit. Esse é Edit. Beleza? E aqui são as labels, tá? Que eu fui inserindo. Então, eu não fiz isso nas videoaulas para não perder muito tempo só com os layouts, tá? Aí, o que eu fiz aqui de diferente? Selecionei o componente EDT código e vim na propriedade color dele. Propriedade, certo? Aí eu venho aqui, a propriedade color, mudei a cor dele para CLBTN Face. Se eu clicar aqui na frente, ó, ele te dá um monte de opção de cores. Eu selecionei essa cor, CLBTN Face. Por quê? Para ele ficar com essa aparência, tipo que está desabilitado. Por quê? Porque este campo aqui, ó, a gente não vai deixar o usuário preencher ele, certo? Porque este campo ele é o campo do ID do registro, né? O código, a chave primária do registro. Então, quem vai colocar o código aí pra gente vai ser o próprio banco. Lá no banco a gente vai criar um procedimento, uma generator que vai gerar automaticamente esse código pra gente. Então, não é o usuário que vai digitar esse código, até porque também não seria nem um pouco interessante o usuário ter que ficar digitando o código. Vamos supor que ele cadastrou lá vários contatos, e aí ele vai ter que ir lá pesquisar qual é o último contato para ele ver qual é o último número para colocar aqui a sequência. Não é interessante isso, né? A gente tem que facilitar a vida do usuário e não dificultar. Então, para não acontecer isso, caso o usuário colocar um número duplicado e dar erro de violação, né? Porque ele não deixa a gente colocar um mesmo código para contatos diferentes. Então, a gente já coloca isso para gerar automático. Então, esse campo vai ficar desabilitado, tá? Então, foi isso basicamente que eu fiz. Adicionei aqui esses speed buttons. Nos speed button eu coloquei a propriedade name para btn novo, a propriedade name desse para btn alterar, btn salvar, btn excluir, btn cancelar, btn pesquisar, e o caption desse para novo, o caption desse para alterar, o caption desse para salvar, e a propriedade caption desse para excluir, a propriedade desse caption para cancelar, e a propriedade caption desse aqui para pesquisar. Aí, ó, note que está riscado, né? Tem as letras aqui iniciais riscadas. Como eu fiz isso, adicionando esse comercial antes da letra que eu quero que fique sublinhado. Eu acredito que eu já devo ter explicado isso na videoaula anterior, mas só repassando.
Então, se eu quero que fique grifado a letra R, eu coloco o E comercial aqui, ó, antes da letra R, que ele vai fazer o risquinho embaixo, para servir de atalho depois, certo? Aqui, o fechar não é o speed button, é um bit BTN mesmo da additional, tá aqui, ó, bit BTN, eu coloquei ele aqui, mudei a propriedade name dele, selecionei propriedade name, eu coloquei BTN fechar, e na propriedade caption eu coloquei fechar, tá? Então, só isso que eu fiz no layout, tá? Beleza. Então, pessoal, só para não ficar aquela coisa vaga, né? Porque eu tinha cortado a videoaula, um pedaço, essa parte eu tinha cortado da videoaula anterior, então estou publicando essa aqui para explicar como que foi montado o layout da tela de cadastro de contato. Beleza? Então, até a próxima videoaula.